prazer estar de volta aqui aos trabalhos, aos treinamentos. Explanando um pouquinho sobre a nossa pré-temporada, da parte técnica e tática. A pré-temporada está sendo dividida em 4 momentos, prioritariamente as 4 fases do jogo que a gente vai abranger. Nesse primeiro momento a gente tem feito um trabalho, assim como em toda a temporada, um trabalho integrado, com parte tática, técnica e também com parte física. Precisamos nesse momento dar bases físicas para os nossos atletas, mas nós acreditamos e temos um trabalho desenvolvido para isso, que o trabalho de parte física ele é integrado totalmente à parte técnica e tática. Então, dentro dos trabalhos físicos, e nós implementamos situações de jogo que abrangem aquela valência que a gente precisa. E sobre as fases, né, semana passada nós iniciamos a fase dos conceitos de organização defensiva, tudo aquilo que a gente vai levar para a temporada como conceito, como base de jogo. Nós implementamos na semana passada. Hoje início dessa semana, demos início à fase de transição defensiva, onde implementamos nossos conceitos também, que vamos levar para toda a temporada. Na semana que vem iniciamos já nosso conceito de jogo ofensivo e terminamos a nossa pré-temporada de conceitos daqui a 2 semanas com os conceitos de transição ofensiva. Então a nossa pré-temporada tem sido, da parte técnica e tática, tem sido dividida nessas fases. A gente acredita que hoje o futebol é muito pautado muito mais do que modelo de formação, de se jogar com 3 atacantes, 3 zagueiros. A gente acredita que isso é só uma distribuição dos atletas em campo. A gente acredita que essa fase é a fase mais importante que a gente está tendo, onde a gente apresenta para os atletas que já têm o entendimento do nosso modelo de jogo, mas principalmente para os atletas que estão chegando, que a gente faz o nosso famoso pacto com eles, né? Aquilo que a gente vai ter que desenvolver durante a temporada, tudo aquilo que vão ter que se entregar, basicamente falando para onde a gente vai ter que correr, por que a gente vai ter que correr, como a gente vai ter que correr, gastar a nossa energia, para que a gente tenha o nosso modelo final de jogo implementado. Então, é um momento muito importante, é um momento que a gente inicia essas ideias com nossos atletas, para que eles possam ter uma base e sim, quando começarem os jogos e no decorrer dos jogos, das partidas, dos campeonatos, eles vão aprimorando tudo aquilo que foi passado durante essa pré-temporada. Então, como eu falei, é um momento muito importante, é um momento de muito trabalho, de trabalhos intensos, e já pegando o gancho, muito feliz em ter encontrado um grupo de trabalho que se dedica muito, os atletas muito dispostos a fazer aquilo que deve ser feito, de pagar o preço. Hoje a gente sabe que o futebol tem que ser pago um preço para poder ter os resultados, um grupo muito coeso, muito unido e principalmente muito trabalhador. E eu acredito que esse grupo tem grande chance de levar o Santa Cruz a conquistar todos os seus objetivos na temporada. Gabriel, boa tarde. É João Batista do canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Gabriel, como funciona a divisão de tarefa entre você e o Marcelo Cabo durante os treinamentos e na preparação dos jogos? Boa tarde, João. A divisão minha com o Marcelo acaba sendo fácil pelo tempo que a gente tem de trabalho junto. Eu, como auxiliar técnico, eu tenho que pensar com a cabeça dele. A gente tem um trabalho muito integrado, como eu falei, de todos os setores do clube, principalmente eu com ele, porque eu estou ligado diretamente à parte técnica. A gente se divide, como eu falei, esse trabalho de conceitos que a gente se divide, ele me passando a atribuição do desenvolvimento das tarefas, dos trabalhos, e o Marcelo fica mais a cargo da parte tática, de movimentações, enfim, daquele refino, toque final da equipe. É assim que a gente procura se dividir. E aí, durante a temporada, a gente vai se dividindo em diversas situações, como tem um dia que a gente vai trabalhar, um exemplo, um dia que ele está mais voltado para a parte ofensiva. Inerente ao futebol, ele tem sempre o contraponto, então eu tenho que estar olhando a parte defensiva. Se num jogo ele me passa a atribuição de estar olhando uma situação de compactação, ele está olhando a compactação horizontal, eu estou olhando a vertical. Então, assim, a gente tenta se dividir dessa maneira em treinamentos e em jogos,
para que a gente consiga ser o mais assertivo possível, que duas cabeças pensam melhor que uma. Então, a gente tenta, da maneira mais coesa possível, tá se dividindo nessas situações para que a gente possa ter os resultados que a gente deseja durante a temporada. Gabriel, acredito que você deve ter informação também que um outro clube daqui, o Náutico, também tem essa particularidade de ter pai e filho, né, numa comissão técnica. Queria que se você pudesse comentar como é que você vê isso, se é algo natural ou talvez até uma tendência, né, pelo o laço de confiança que existe de pai e filho e até pelo profissionalismo que naturalmente tem que ter. Como é que você vê se é uma tendência ou não? E essa curiosidade, né, dos dois dos principais clubes daqui ter essa particularidade. E queria também que você respondesse se em algum momento existe uma linha de divisão. Olha, aqui... a partir de que momento, quando vocês estão vindo para cá, então quando coloca o uniforme, esqueceu que é pai? Conta isso pra gente, por favor. Não, a pergunta é bem corriqueira, mas ela é bem pontual, né? Cara, assim, falar do nosso co-irmão aqui do Náutico, o professor Hélio com o Guilherme, são dois profissionais totalmente vencedores e por si só, pelos resultados que eles têm, eles falam mais do que qualquer palavra que eu possa dizer aqui. É uma coincidência, mas a gente vem observando que é cada vez mais comum. Eu acredito que é muito mais pelo que você tocou, pela relação de confiança. Pai e filho, assim, acho que a confiança vem desde o berço, né? Mas eu costumo dizer que o futebol ele é um ambiente muito expositivo, né? Eu costumo falar assim, eu não posso negar que eu tive a oportunidade por ser filho do Marcelo, mas a minha manutenção, 7, 8 anos quase com ele, pelo que eu trabalho, pelo que eu estudo e pelo que eu me capacito para estar aqui. Como eu falei, o futebol é muito expositivo e, assim, o campo ele fala muito. Então, eu tenho trabalhos diários com os atletas. Se eu não conseguisse me manter pela capacitação, pelo trabalho que eu desenvolvo, assim como o Guilherme ou como qualquer outro profissional que trabalha com seu pai, com certeza a gente não teria esse tempo todo de estrada junto, porque, como eu falei, a gente está exposto a todo momento, a cobrança em cima de nós é muito maior, porque, queira ou não, a gente sabe que de início a gente sempre tem essa questão de chegar com esse olhar que, não, porque é filho do treinador, mas, como eu falei, o dia a dia ele fala muito mais do que qualquer palavra que eu possa dizer aqui. E aí, o quanto a gente tenta se capacitar muito mais do que se não tivesse a situação de trabalhar com o pai, porque é um peso muito grande, mas, como eu falei, nada supera o trabalho, nada supera a dedicação e tudo aquilo que eu ou outro profissional que trabalhe dessa maneira precisa ter para poder ter a sequência longeva dentro da carreira, que é uma carreira muito complicada, ainda mais trabalhando em grandes clubes como a gente trabalha, como hoje é o Santa Cruz, que é uma exigência muito grande. E graças a Deus eu tenho essa estrada de 8 anos trabalhando com o Marcelo. E assim, essa questão de é complicado dizer quando a gente consegue separar. Eu consegui me adaptar muito bem em questão disso, não dá para negar, ele é o meu pai, mas a gente tenta aqui, principalmente do portão para dentro, levar essa questão do profissionalismo extremo, porque a gente precisa entregar resultado e a gente sabe como é difícil no futebol hoje vencer, então eu tento levar dessa maneira. Você vê os arranca-rabo que a gente tem, as discussões, e não é nada de pai e filha, é de profissional, para sempre tentar levar a melhor solução para alcançar os objetivos do clube. Olá, Gabriel, boa tarde. Giovana do JCN. Eu gostaria de saber como está o progresso do time até o momento e como vai ser testado esse elenco que tem um jogo-treino agora já nesse sábado. Boa tarde, Giovana. Assim, a progressão de trabalho é como eu falei, nós estamos na fase 2 dos trabalhos de parte técnica, né, e tática, como eu falei, sempre aliado à parte física. A progressão está muito boa, assim, eu tenho gostado muito da resposta dos atletas, tanto física, técnica. Taticamente a gente vai entrar nesse cunho um pouco mais para frente, mas eu tenho gostado muito, assim, são atletas comprometidos, são atletas que estão dispostos a pagar o preço alto, que é o preço da vitória. Nós temos feito treinos diários extremamente desgastantes e mentalmente e fisicamente para eles têm respondido de maneira excepcional. Essa questão dos testes, né, que vão acontecer naturalmente, a gente tem um amistoso já agora no sábado e a gente vai poder, dentro daquilo que a gente passou para os atletas até o momento, testar tudo aquilo que foi passado. Como eu falei, nós estamos na fase 2 e dentro dessas duas fases que
que a gente passou para os atletas, a gente vai poder cobrar aquilo. E depois, dentro da pré-temporada, nas próximas semanas, com próximos amistosos, a gente vai poder cobrar aquilo que a gente passou nas próximas semanas, até que chegue no dia 30 e no amistoso do dia 8, a gente já tiver passado tudo para eles, a gente poder cobrar de uma forma mais global. Então, assim, eu acho que é etapa a etapa, fase a fase, para a gente poder construir um alicerce sólido para que a gente possa chegar no produto final, que é o jogo de fato do dia 11. Gabriel, durante os jogos, como é a sua comunicação com Marcelo Cabo? À beira do campo, você participa diretamente das decisões táticas em tempo real? Sim, eu junto com o Fábio, né, Fábio Cortez, que é o nosso auxiliar que assiste o jogo de cima, a gente discute muitas situações, lembrando que a decisão final é sempre do professor Marcelo. Nós passamos por essas conversas, passamos por conselhos, e dentro do que o Marcelo faz, nós sempre chegamos num senso comum, num denominador comum para a tomada de decisão dentro de campo. Mas lembrando que a gente está aqui para dar o suporte, para auxiliar o Marcelo para tomar sempre as melhores decisões. Ali no campo eu tenho esse contato mais direto com ele, o Fábio sempre eu estou conversando com ele, com o Paulinho também, com o nosso analista de desempenho, para poder ver mais o panorama de cima, que tem uma visão mais aberta, que vocês têm o privilégio de ter durante os jogos, para a gente poder estar sempre conversando com o Marcelo ali para a tomada de decisão. Como eu falei, a decisão final é sempre dele, mas a gente sempre chega num senso comum para as tomadas de decisão necessárias para o momento. Às vezes o jogo ele pede inúmeras coisas que às vezes a gente não queria que o jogo se tornasse isso durante o jogo, mas a gente tem sempre que pensar nas vitórias e tomar a melhor decisão. Às vezes não é o que a gente quer, mas é o que é necessário para o momento, para que a gente alcance os objetivos que são as vitórias. Gabriel, eu queria que você comentasse essa questão da pré-temporada, né? Vocês iniciaram antes, obviamente até por questão de calendário, por vocês ficarem liberados mais cedo, mas é uma vantagem, claro, do ponto de vista físico, mas também uma responsabilidade, né? Já que vocês terem iniciado o trabalho mais cedo, tendo em vista os outros principais rivais. Como é que vocês estão lidando com isso e procurando aproveitar da melhor forma esse início um pouquinho antes? Nós terminamos a temporada mais cedo, mas não tão mais cedo do que os rivais, assim, né? Nós fomos até a final da Série D e, se eu não me engano, acho que o Náutico terminou a temporada 2 ou 3 no máximo, semana depois. Falando de Santa Cruz, a gente tentou pegar o tempo necessário para que a gente pudesse implementar tudo aquilo que a gente imagina ser possível. A gente sabe que depois que os jogos começarem, quase que não tem tempo mais para treinar. São jogos de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias no máximo, até o início da Série C. Então esse início vai ser um início muito, muito pesado de jogos, onde a gente só vai ter tempo de recuperar e jogar de novo. Então, e passar, claro, que as informações em treinamentos, mas treinamentos bem mais leves. Então, como eu falei, para a gente dividir essa pré-temporada em todos os momentos, para a gente passar todas as nossas ideias de jogo para os atletas, a gente precisava desse tempo. Nada supera o trabalho, assim, a gente precisa trabalhar para poder entregar resultado. Podem ter certeza que o resultado a gente não consegue garantir, porque a gente sabe que o jogo ele é feito de vários momentos, mas que foi trabalhado tudo que era necessário e foi trabalhado da melhor maneira possível. O torcedor do Santa Cruz pode ter certeza de que não vai faltar e nem faltou trabalho ali quando o dia 11 chegar. Questão de ajuste, questão dos jogos eles acontecerem da maneira que a gente deseja, a gente não combina com o adversário o que a gente queria que acontecesse, mas podem ter certeza que o tempo foi necessário para que a gente pudesse trabalhar, e chegar ao objetivo final. Nada supera o trabalho, a gente está aqui mais cedo, né, entre aspas, mas para poder entregar o nosso máximo de dedicação para que o Santa Cruz consiga os objetivos na próxima temporada. Gabriel, eu gostaria que tu comentasse, porque no elenco atual existem 2 meias, né? Tem William Júnior e tem Patrick Elan. E eu queria saber se, a princípio, eles vão jogar juntos, com o Patrick sendo segundo volante e o William, por exemplo, caindo um pouco mais pro lado. Ou ambos vão ser meia nesse time. Eu gostaria de saber um pouco sobre isso também. Boa pergunta, assim, como eu abri a minha explanação dizendo... como a equipe, como as peças vão ser colocadas em campo,
uma fase que a gente vai tentar observar mais à frente. Claro que vocês viram a gente trabalhar a temporada passada, sabem que a gente tem uma plataforma de jogo que foi mais utilizada, vocês são inteligentes para saber. Mas assim, nesse momento, mais do que tudo, a gente está se preocupando em passar aquilo que é necessário, independente da formatação de equipe que a gente vai criar. Modelo de jogo é inegociável, se a gente vai jogar com 3 zagueiros, linha de 5 ou linha de 3 atacantes, isso tudo independe do nosso conceito de jogo, aquilo que a gente vai querer desde o início da temporada, que é a pressão alta, que é uma pressão pós-perda de qualidade, ser propositivo, ter a bola o tempo todo. Isso independe de como ou quantos atletas a gente vai colocar em cada setor do campo. São 2 atletas de extrema qualidade, que a gente conhece muito bem, o William, por ter estado com a gente na temporada passada e ter feito uma grande temporada. O Patrick, a gente já tem enfrentado ele bastante pelo Pouso Alegre, pelo Água Santa, a gente já conhece a qualidade dele muito antes dele ter o ano passado muito bom que ele teve. São 2 atletas que podem facilmente jogar juntos, se você pensar numa formatação de um volante e 2 meias. O William foi usado inúmeras vezes como um meia pelo lado esquerdo, trazendo por dentro para liberar corredor para o lateral. Assim, como eu falei, as possibilidades elas são inúmeras, mas como eu falei, a gente está se preocupando muito nesse momento de passar a nossa ideia de jogo, nossos conceitos de jogo, que vão fazer a gente, dentro da qualquer formatação que a gente colocar em campo, ser competitivo. Hoje o futebol ele passa muito mais por conceito, por ideias de jogo, do que propriamente pela forma tática que a gente vai usar. Mas até um momento muito cedo para poder falar de formação, de tudo, porque eles estão disputando lá dentro e nada melhor que o campo para dizer quem está melhor para começar, ou para começar no banco ou titular. A gente tenta levar a meritocracia para dentro do trabalho, para ter a escalação inicial, porque a gente acredita que isso vai fazer o nível de competitividade dos atletas crescerem muito mais e vai ser bom para todo mundo. Então eles estão no momento de disputa, mas sim, eles podem ser utilizados juntos na temporada sem problema nenhum, até porque são 2 meias muito dinâmicos, então eles conseguem cumprir função também de marcação, como você falou, não só como um segundo volante, mas você com tripé no meio consegue usar os 2 juntos, eles conseguem ajudar, diferente daquele 10 mais clássico, que não ajuda tanto, que deixa bastante brecha no meio campo. Então tem possibilidade de eles serem usados juntos, mas nesse momento a gente está mais preocupado em passar nossas ideias para eles, para que eles possam assimilar, para que a gente possa ter uma equipe competitiva independente do modelo de jogo que a gente vai levar.